Você acha que seremos campeões de algum título grande esse ano? Eu acho que ainda dá. Mesmo o Palmeiras jogando mal, eu acredito que ainda dá. Pra quem gosta de superstição aí, tá? Tudo bem, é só superstição, né? Mas a gente é tonto, a gente é torcedor, a gente acredita. 2021, o Palmeiras perdeu o estadual para um rival, perdeu para São Paulo, e começou a Libertadores ganhando de um time peruano de 3-2. Pra quem gosta de se apegar a essas tranqueiradas aí, tá valendo, né? A gente que é supersticioso. Eu já fui muito, hoje em dia eu já tô mais cético, não parece que nada funciona mais. Mas enfim, cara, dá, mesmo o time não jogando tão bem, lembra que as coisas podem mudar do dia pra noite na temporada, tá? Tanto pro mal quanto pro bem. Você não lembra o Botafogo? Tudo bem que isso é exceção, né? Mas o futebol é maluco, né, cara? Você já tem uma expectativa negativa de ser campeão, porque participam além de você mais outros 20 times, tantos times. Então acho que tem capacidade, sim. O Palmeiras ano passado, mesmo não jogando o seu melhor futebol, não foi campeão brasileiro também, porque vacilou muito, né? Então, cara, você analisa o Palmeiras em todos os momentos decisivos do ano passado, ele pipocou, né? Contra Corinthians, contra Botafogo, contra Flamengo. Enfim, toda hora que o Palmeiras precisou dar aquele sprint para ganhar e quase foi campeão. O Palmeiras foi para a última rodada com a possibilidade de ser campeão. Para você ver como as coisas ainda quase deram certo no limite ali na régua, né? Então eu acho que mesmo não estando no seu melhor nível, porque a gente está passando por uma reformulação, né? Não sei se muitos de vocês se ligaram a respeito disso ainda. O Palmeiras passa por uma reformulação. A gente cobra que o time deveria jogar melhor, eu também concordo com vocês. Pô, é muito dinheiro, né, Abel? Muito dinheiro, o time poderia jogar um pouquinho melhor, concordo com vocês. Mas acho que mesmo dessa maneira, com o time meio capengando, indo com a camisa, pô, ganhando com bola parada, com pênalti, acho que o Palmeiras ainda consegue chegar forte. E aí, cara, na hora que bater numa semi lá numa final, a gente ajuda a empurrar lá pra ganhar. É isso que é time grande. Estádio vazio contra o Cerro amanhã. Diretoria se importa? Cara, é uma pena realmente, que eu acabei de ver a parcial, 16 mil ingressos. Ingresso tá caro pra caramba. Eu que sou sócio aqui tive que tirar mais 170 conto pra completar e conseguir comprar o ingresso. Mas aí não tem muito segredo, né? Quem que perde com isso? A atmosfera, a festa, o time impacta diretamente no apoio. Jogo de Libertadores, poderia fazer uma puta festa, torcida empolgada. Se o Palmeiras ganha, já fica bem ali no grupo. Então, é esse tipo de coisa, é esse tipo de detalhe que poderia ser revisto. Eu entendo, não dá para jogar o ingresso a R$35 e tal. Mas é difícil, cara. É difícil tornar o Allianz hoje acessível para a maior parte do palmeirense. É complicado. E quem perde isso, quem é maior prejudicado? O time, né? O time perde a atmosfera aí em jogo importante. Você acha que Paulinho, Estevão, Veiga e o Roque vai dar certo? A gente vai ter pouco tempo para ver os caras, infelizmente. O Paulinho, ele volta agora em abril, a informação que eu tenho, o Paulinho tá enganando, hein? Enganando nós, né? Ó, o Paulinho volta agora, aí não vem. Não, daqui 2 semanas ele tá bom. Não, pera aí que ele tem que só fazer um reajuste ali, e vai só dar uma apertada no joelho ali, ele vem. Aí não vai, aí não joga. Mas enfim, eu acredito que ele pode agregar muito nesse time do Palmeiras. Paulinho, um dos melhores atacantes do Brasil. Pra mim, ó, se você pegar essa frente aí, esses caras funcionando, eu acho que a gente tem o melhor ataque do Brasil. Se funcionar, mas entre o si e a realidade, né, meu irmão, tem um abismo. Mas a gente vai ver pouco tempo disso aí. O bom é que a gente vai ver esses caras no Mundial, esses caras vão jogar juntos no Mundial, e aqui o motivador, né, ele pode ser importante. Eles quererem brilhar, o mundo vai estar de olho nesses jogadores, nessa competição, nesses jogos. O Messi, né? O jogo contra o Messi, porra, vai ser bizarro o que vai chamar de atenção, o que vai chamar de audiência. Então, a gente vai ter aí uns jogos de fase de grupos de Libertadores e esses caras jogando junto no Mundial, porque o Estevão, depois do Mundial, ele vai pro Chelsea, né? Então aí já vai desconfigurar a coisa toda. Mas acho que é tempo suficiente pra gente conseguir ver um bom futebol, não? Porque o pessoal fala muito de entrosamento, mas eu penso que o jogador, quando eles possuem qualidade, né, obviamente muito influenciado pelo técnico, né, o técnico poderia ajudar aí também, potencializando um esquema legal para esses jogadores, mas eu acho que tem tudo para dar certo. O tempo é curto, é bem curto, acho que são o que aí, cara, até o mês 8, a gente tem cerca de 4 meses, bem dizer. Então, a gente vai ter aí uns jogos de fase de grupos de Libertadores e esses caras jogando junto no Mundial, porque o Estevão, depois do Mundial, ele vai pro Chelsea, né? Então aí já vai desconfigurar a coisa toda, mas acho que é tempo suficiente pra gente conseguir ver um bom futebol, não? Porque o pessoal fala muito de entrosamento, mas eu penso que o jogador, quando eles possuem qualidade, né, obviamente muito influenciado pelo técnico, né, o técnico poderia ajudar aí também, potencializando um esquema legal para esses jogadores, mas eu acho que tem tudo para dar certo. O tempo é curto, é bem curto, acho que são o que aí, cara, até o mês 8,
A gente tem cerca de 4 meses, bem dizer. Felipe Anderson, 2 jogos em outras posições e nada. O que o Abel poderia tentar? Como nada, irmão? Que jogo você tá vendo? Não foi um primor, né? Não foi, meu Deus do céu. Não foi o Alex Cabeção jogando bola. Não foi o Zidane. Mas, cara, deu uma diferencinha, né? Porque acho que o Veiga tava tão sumido no jogo, acho que a gente tava sentindo tanta falta do mínimo, que ele apareceu e fez o mínimo. Pelo menos no jogo ali... no jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Botafogo ele fez mais. Do Sporting Cristal ele sai, né? Ele é substituído, o time até piora depois que ele sai. Tá um primor ainda? Não tá. Mas acho que das melhores participações dele no Palmeiras, as duas foram no meio, cara. E aí agora contra o Sport, foi sumido mais uma vez porque ele foi pra ponta. Então eu não consigo entender porque o Abel continuou usando o Felipe Anderson na ponta. Mano, eu sempre fui defensor do Abel, mas agora sinto que vai ser melhor pra ele e pra nós. Cara, eu acredito que, sinceramente, ele sai no fim do ano. Acredito que ele não renova. Isso é informação também, tá? Eu tô cheio das informações hoje. O Palmeiras tá procurando renovar com o Abel. O Palmeiras quer usar o mesmo efeito Guardiola lá no City. Você viu o que o City fez aí? O time dos caras tá numa baixa, né? O City também tá passando por uma reformulação. E o City deu um voto de confiança pro Guardiola. O Guardiola tem 10 anos de City, tem 3 Premier League, tem 18 títulos. Então eles pegaram e renovaram o contrato do Guardiola, eu não vou saber até quando foi agora, mas eles fizeram uma extensão. Então o Palmeiras busca o mesmo movimento. Eu sinceramente acredito que o Abel vai chegar fim do ano, dependendo de como terminar o ano, tá? Ele vai falar, tô de saco cheio, valeu, um forte abraço. Mas eu não sou a favor de trocar agora, sinceramente. Porque se vir um Vojvoda, digamos aqui, um Vojvoda, ele vai pegar um time do zero, ele vai ter que reconstruir tudo de novo, vai ter que fazer tudo de novo. Então, cara, óbvio, às vezes vocês ficam muito hypados com a possibilidade do novo técnico. Óbvio que eu também fico curioso. Falo, cara, e se esse Palmeiras jogasse pra frente mesmo? Esse time que tem aí, de jogo posicional, de posse de bola, eu também penso nisso. Você acha que eu não penso nisso? Mas esse projeto ele tem que ser construído, né, cara? A longo prazo. Se chega um cara aí que faz esse mesmo estilo de jogo, posicional, um cara que joga pra frente, vocês acham legal agora, porque é novidade. Dá 3 meses, o cara jogou mal, você tá querendo a cabeça do cara de novo. Ninguém tem paciência para projeto. O Abel só deu certo aqui no Palmeiras, só deu certo, com aspas, porque ele ganhou uma Libertadores com 3 meses de clube. Ganhou uma Libertadores e ganhou uma Copa do Brasil com pouquíssimo tempo de clube. Porque se ele não tivesse esses 2 títulos, eu não sei de novo, né? Eu odeio usar Si, mas tem que usar Si. Se ele não tivesse esses 2 títulos, ele seria demitido ali naquela penca de eliminação, naquele vice pro São Paulo. Ele teria rodado já aí. Porque o que ele ganha é muito grande, né? Num espaço curto de tempo. Então, cara, pode até ser meio romântico aqui da minha parte, mas eu acredito que ele possa fazer esse time jogar bola. Se você não acredita, tudo bem, entendo o teu ponto. Talvez você possa estar certo e eu errado. É uma coisa que nós só vamos conseguir discutir no fim do ano. Isso aqui é um fato. Mas eu acredito, ele já se provou acima da média aqui no Brasil. Ele só precisa ser menos teimoso, bicho. O Veiga é um caso desenhado há muito tempo. Desde 2023 é comentado aqui que o Veiga precisa de uma sombra à altura dele. O que aconteceu? Veio o Maurício para o lugar do Veiga, subiu de produção, né? A posição ali subiu de produção. Em certo momento o Veiga até começou a jogar mais, depois caiu de novo. Teve uma época em que o Veiga foi para o banco e era necessário, era extremamente necessário, porque ele não estava rendendo, o Maurício começou a jogar. Então ele precisa ser menos teimoso nesse ponto, né? A tal da dobra de lateral. Meu irmão, o Felipe Anderson agora, como que você explica? Felipe Anderson voltar para a ponta, né? Ou usa o Felipe Anderson de 8. Cara, eu acho que ele é um técnico realmente acima da média, consegue fazer esse time jogar, mas precisa ser menos teimoso. E agora você pega um outro técnico tendo que fazer um trabalho do zero, reconstruindo, ideia de jogo, por mais que a base do Palmeiras esteja montada. Poderia dar certo, cara? Poderia, mas só que você vai pegar e fazer isso no meio do ano, tu vai pegar agora com o Mundial rolando, com um monte de coisa rolando, eu não sei se é uma boa ideia, sinceramente não sei se é uma boa ideia. Talvez, chegou lá no fim do ano, tá? O Abel ganhou um título, por exemplo, mas ele tá de saco cheio. Fala, cara, ó, tô estafado, não aguento mais, quero sair. Mas, óbvio, né, você já vai vendo isso aí em dezembro, né? Você não vai esperar a cobra ficar do teu lado para aí sim você correr. Você começa em dezembro a ver outro técnico. Em outubro a ver outro técnico, caso o Abel sinalize mesmo realmente que não queira ficar, que não queira renovar. E aí você começa a procurar um cara ali que esteja dentro da filosofia do Palmeiras. Aí eu acho que eu sou a favor, porque eu acho que trocar agora, sinceramente, eu não sei se ajuda. Não sei se ajuda, não. Porque seria começar um trabalho do zero, né? E eu acredito, pode me chamar de tonto, eu acho que eu sou mesmo. O fato é que com as teimosias dele também, a gente já ganhou títulos, né?
aquele Gustavo Gomes de lateral, que ele meio que inventou ali, né? Que ele coloca até o Scarpa de lateral, aquela invenção dele, a gente ganhou uma Libertadores com isso. Só que também a gente já se lascou muito. Você lembra daquela dobra de lateral que funcionou contra o Deportivo Pereira? E ele vai levando essa dobra, até não dá mais. Né? Que o Palmeiras fica um mês, se eu não me engano, acho que um mês de outubro de 23, o Palmeiras marca um gol. O Palmeiras marca um gol só. Então, ele é bom, cara, mas ele é muito teimoso. Ele tem uma dificuldade de falar, cara, e se a gente mudar isso rápido? Né? Porque os adversários, vocês sabem, os adversários hoje eles sabem como anular o Palmeiras. Eles montam 2 linhas de 5, dá a bola pro Palmeiras, acabou. Acabou, tá, Palmeiras, cria aí. Então é isso, o Palmeiras fica sufocado nisso. E se tiver saído atrás, então, é um Deus nos acuda pra virar. É por isso que a gente não ganha uma Copa, nada de mata-mata, desde 2021. O último título foi a Libertadores. Danilo da base entrou porque era exceção ou virou exceção porque entrou? Você vai travar meu Windows aqui, cara. O bagulho aqui é devagar. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O Danilo, caso dele, eu acho que o contexto ajudou muito o Danilo. O Palmeiras não vai deixar de revelar bons jogadores porque é metodologia. Você tem um processo bem claro na base e o Palmeiras revela bons jogadores aí. Posso falar de cabeça aqui, né? Tanto que quando o Danilo subiu, os destaques eram Gabriel Menino, Patrick de Paula e Veron. Mas você tem hoje, a gente pode falar inúmeros jogadores aqui. Pode falar o Naves, o Estevão, o Hendrick, o Kevin. Então, mas o contexto daquele momento ajudou muito o Danilo, porque o Palmeiras estava apostando da base. Tanto que quem descobre o Danilo é o Luxemburgo. Luxemburgo descobre o Danilo, como ele também descobriu o Moscardo lá no Corinthians. O velho entende de bola, né? E aí o Danilo passa a ter muito mais oportunidade de se provar. Você quer um outro exemplo aqui? O Kevin, que foi vendido para o Shakhtar. Eu acho que se esse moleque tivesse espaço, oportunidade também para jogar, é porque ele quis sair, o Palmeiras quis vender, foi uma série de oportunidades ali. Eu acho que aquele moleque também, ele foi muito injustiçado. Entre ele e o Hendrick contra o Boca, a Argentina inteira ficou pasma. Os caras até falaram, pô, parecia o Pelé e o Garrincha jogando. De tanta atenção que eles chamaram contra o Boca. Mas aí você pega o próprio Kevin, se ele tivesse mais minutos aqui, se ele tivesse mais oportunidades, eu acho que ele também seria vendido por muito mais e iria ajudar muito o time. Então, nesse ponto, o contexto não ajudou tanto o Kevin, né? Só que o Danilo ele conseguiu jogar, mostrar futebol por muito mais tempo. Mas eu acho que, cara, é uma tendência do Palmeiras seguir revelando jogadores. Os caras falam assim, não vai ter um Hendrick e um Estevão todo ano. Pode ser que realmente não, mas bons jogadores da base você pode ter certeza que vai ter, sempre vai ter. Rapaziada, tá preferindo ficar num relacionamento que não funciona por medo da vida de solteiro. Não sei se vocês pegaram a análise capciosa do rapaz aqui, ele tá falando do Abel Ferreira, né? Só que uma coisa que você não vai contar da vida de solteiro é que quando as suas investidas começam a não dar certo, você tem que abaixar o nível, né, das suas escolhas. E aí você começa a pegar cada coisa feia, né? Cada coisa que não vale a pena, né, meu irmão? Só que isso aqui da vida de solteiro você não vai contar, né? Pegando até a analogia do rapaz aí, né? É nos momentos de desespero que você contrata o Mano Menezes, viu? Entendedores entenderão. Não tem como o nível abaixar se você tem 3 milhões de orçamento para contratar um técnico novo. Cara, vou pegar aqui 3 milhões. Vocês acham que é só chegar no Mourinho e falar assim, Mourinho, vem, tem 3 milhas de budget aqui para você. Vem que eu tenho. Você acha que o cara fecha assim? E outra coisa, imagina, eu vou falar aqui as primeiras opções que vão vir na cabeça de vocês. Vojvoda, Luiz Castro e um cara que eu gosto, né? Esse aqui eu gosto. Esse aqui é pensando já sabendo ficar no fim do ano mesmo. O técnico do Racing. O técnico do Racing, o cara é bom, viu? O cara tá fazendo o Racing jogar por música. Inclusive o Vojvoda não está bem no Fortaleza, tá? Tá sendo questionado, tá balançando lá no cargo. Tomou 3 do Racing esses tempos atrás, aí, em casa, né? Em casa. Então, se esses caras fizerem 4, 5, 6 meses ruins, vocês não vão ter paciência, bicho. Vocês vão pedir a cabeça do cara do mesmo jeito. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E aí o que faz? Recomeça o trabalho de novo. Então, cara, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. Troca o título esse ano, por uma boa participação no Mundial, que traga orgulho de ser palmeirense. Cara, eu já exercitei o meu orgulho, a minha paciência desde 2002 sendo palmeirense. Fica tranquilo, já tá tudo firme aqui. Eu tenho orgulho de ser palmeirense desde que a época era ruim. Inclusive tive até que plantar cabelo aqui, a barba já ficou branca, o Palmeiras acelerou o processo. Agora a gente quer brigar por título, a gente quer brigar por taça, agora que é o nosso melhor momento, com dinheiro no bolso, com time bom, com técnico bom, com diretoria estruturada. Agora é hora da gente brigar, cara.
Se não der, acontece, nem todo dia é sexta-feira, né? Não dá pra ganhar sempre. Mas, pô, se tem alguma coisa que o palmeirense já foi obrigado a provar, foi o orgulho dele, né? Porque, olha, haja época ruim, viu? Nessas épocas ruins, ninguém aparecia pra se incomodar com pênalti, não, por causa da gente, né? Ninguém ficava puto quando a gente tinha pênalti duvidoso. A mídia ataca demais o Palmeiras devido ao ibope que dá. Meu irmão, é porque vende, né? Obviamente. Você acha que falar do pênalti do Flaco Lopes vai render alguma audiência? Será que você acha que corintiano, flamenguista, São Paulino vão gostar disso aí? Não vão. Não vão. Então, uma coisa que eu pelo menos penso é que o torcedor do Palmeiras não tem que ajudar a corroborar com isso, né? Ajudar falando que o negócio foi escandaloso. Tem muito lance mais escandaloso que o nosso aí, cara. Mas parece que só o nosso vira ibope, só o nosso é o que vai pautar a rodada. Agora, pra gente definir qual foi o pior lance do Campeonato Brasileiro, tem que ser o do Palmeiras. Todo o pior lance do VAR, da história do VAR, aconteceu com o Palmeiras. Você reparou isso aí? Até a Federação Pernambucana emitindo nota, meu irmão. Olha a proporção que isso aí tomou. Você lembra da FENAPAF? Acho que quando o Abel pegou o celular do rapaz lá, né? O Abel passou do tom, né? Mas você lembra até a FENAPAF, eu nem lembro. O que faz a FENAPAF, rapaz? Não parece aquele negócio de reciclagem? Você nem o que era a FENAPAF. Tá louco. É bizarro. Não tem como o nível abaixar se você tem 3 milhões de orçamento para contratar um técnico novo. Cara, vou pegar aqui 3 milhões. Vocês acham que é só chegar no Mourinho e falar assim, Mourinho, vem, tem 3 milhas de budget aqui para você. Vem que eu tenho. Você acha que o cara fecha assim? E outra coisa... imagina, eu vou falar aqui as primeiras opções que vão vir na cabeça de vocês. Vojvoda, Luiz Castro e um cara que eu gosto, né? Esse aqui eu gosto. Esse aqui é pensando já só não ficar no fim do ano mesmo. O técnico do Racing. O técnico do Racing, o cara é bom, viu? O cara tá fazendo o Racing jogar por música. Inclusive o Vojvoda não está bem no Fortaleza, tá? Tá sendo questionado, tá balançando lá no cargo. Tomou 3 do Racing esses tempos atrás aí, em casa, né? Em casa. Então, se esses caras fizerem 4, 5, 6 meses ruins, vocês não vão ter paciência, bicho. Vocês vão pedir a cabeça do cara do mesmo jeito. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E aí o que faz? Recomeça o trabalho de novo. Então, cara, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. Totalmente normal essa oscilação, são 5 anos, agora que tá ficando feio. São os ciclos. Cara, uma coisa que o Jorge Jesus foi muito esperto, né? Foi que ele saiu no auge. Então, por isso ele ainda se tem essa visão meio messiânica sobre ele como treinador. Mas no Benfica, depois que ele sai do Flamengo, ele vai pro Benfica, ele toma um pau no Benfica. Ele tem uma temporada boa lá no Al Hilal, mas até fazendo paralelo aqui, Jorge Jesus e Abel, o Jorge Jesus, cara, tudo bem, a passagem dele no Brasil é sensacional, mas aqui a gente tá falando de um pico, né? A gente tá falando de uma época em que deu tudo certo. Eu queria ver ele mais tempo no Brasil. Será que ele realmente não ia pegar uma fase ruim? Será que ele não ia ser questionado pela torcida do Flamengo? Enfim, eu acho que realmente o Abel ele tá passando pela pior fase dele no Palmeiras, pelo pior momento dele no Palmeiras. Aí a questão de continuar o projeto ou não é perspectiva, né, cara? Tem gente que não tem muita paciência, quer encerrar, tem gente que acredita. Lembrei, é esse time mesmo, é o Arsenal. O Arsenal, pô, meteu 3 no Real Madrid hoje, né? Mas não ganhou a Premier League muito por causa do Guardiola do City. Então... acho que foi 23, né? 23, 22 que os caras perderam um título ganho. Mas o Arsenal tem um projeto, né, cara? É um time arrumadinho, um time ajeitadinho, um time que tá sempre chegando agora, em comparação com os últimos anos ali, em que batia a cabeça pra procurar um substituto pro Wenger. Acho que agora se acertou, muito por causa de projeto. Então, cara, aí é perspectiva mesmo, né? Tem que ser uma análise bem feita na hora de você destruir um projeto, que você tem que, pra dar certo, você tem que recomeçar outro. É bem óbvio isso que eu tô falando, né? Mas reparem os principais times vencedores no mundo hoje. Tudo projeto. E aí, cara, não adianta. Se você quer ter um time vencedor, você precisa de projeto. De um projeto. Você pega, por exemplo, os principais clubes vencedores no mundo. Você pega o Real Madrid. O Real Madrid é um time vencedor porque tem um projeto claro com o Ancelotti. Tu pega o City. Guardiola. Projeto, né? Vamos falar o Atlético de Madrid, cara. Aí você vai falar, porra, o Atlético de Madrid só pipoca. Mas é o único na Espanha que compete com o Real Madrid e Barcelona. Mas, outras coisas também. O Simeone, ele tirou o Atlético de Madrid do ostracismo, né? Do meio de tabela. O Atlético de Madrid, ele era um clube familiar. Não entra não, louco. O Atlético de Madrid era um clube familiar. E o Simeone deixou o bagulho competitivo. Tá vindo outro exemplo na minha cabeça aqui. Habló espanhol, já era para o Corinthians?
Como perdemos pra esse time? Meu Deus, bicho, o Paulistão devia chamar El Paulistón, que o Corinthians caiu na primeira fase. E só a gente pra reerguer esses caras, né, bicho? Que negócio inacreditável, velho. É bizarro. Ano passado a gente tinha a chance de encaminhar o rebaixamento dos caras. Conseguimos levantar os caras. Aí agora, Paulistão, os caras 6 anos na fila. É brincadeira, hein, Palmeiras? Olha aí a raiva que vocês me fazem passar, até quando não joga. O time do Corinthians não é bom, cara. O time do Corinthians não é bom jogando bola, né? No papel é bom. Mas jogando, é um time horrível, é um time mal treinado também. Você perguntar pra eles, nem eles sabem como eles ganharam da gente. Ganharam na catimba, né? Ganharam do jeito que tem que ganhar. O que importa é isso. Mas pelo amor de Deus, cara, como a gente conseguiu perder pra esse time horroroso, horroroso. Quando o Abel sair, acredita em um voto de confiança para o Cebola? Cara, só tem um técnico mais ferrado que o Abel hoje em dia, né? Digo em nível de exigência, em régua alta. O substituto do Abel. Esse é o cara mais ferrado que o Abel. Porque esse cara que entrar, meu irmão, pós-Abel, esse cara tá lascado. Porque o que vai ser exigido desse maluco, meu irmão? Esse cara ficar, sei lá, 1 ano e não ganhou 2, 3 títulos, esse cara tá lascado. Ou se esse cara engata 3 derrotas consecutivas, meu Deus do céu. Aí a panela de pressão vai ser gigantesca, que nem o Flamengo pós Jorge Jesus, saca? Normal, a galera reclama do Abel hoje, mas você vai ver. E uma hora vai chegar isso aí, né? Essa época sem Abel. Aí você vai ver, meu irmão. Aí você vai ver os mesmos caras que pedem fora Abel hoje ficar falando, mas na época do Abel não era assim, né? Vai acontecer, é normal.